Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 15º episódio da terceira temporada, Destiny. E hoje estão aqui comigo Fernando Odo Rodrigues. Olá, Fernando. E aí, pessoal, vamos falar dessa obra inesquecível, Meu Destino é Pecar. Não, pera, como é que é, Mari? Ah, tá, mouse aí. E Luiz Castanheira. Boa noite a todos, é sempre bom estar aqui, falar de DS9. Muito bem. Esse episódio foi escrito pelo David S. Cohen e pelo Marty A. Winner, que na realidade era até para ser um episódio da segunda temporada, mas que acabaram só retomando ele na terceira, só que ele verdadeiramente foi escrito, o roteiro todo foi reescrito pelo René Chevaria, que não foi creditado aqui. Até um dos escritores, você vê, o cara reclamou, falou assim, pô, mas nenhum dos diálogos que a gente escreveu permaneceram, ou seja, a gente vê que a coisa foi bem mudada da história inicial deles. É até, assim, compreensível, porque esse é um episódio muito dentro da mitologia da série, e aí pensar que dois caras completamente fora do métier ali, do grupo de roteiristas para escreverem, seria muito difícil eles pegarem as nuances que o episódio precisaria para funcionar, não vindo de alguém de dentro da sala de roteiristas. Castanha, você acha que, assim, que agora finalmente a gente tem um episódio em que o Sisko tem que se ver nesse papel do emissário que ele nunca quis ter, que ele sempre negou, e agora, de alguma forma, ele está sendo confrontado com isso, né? E demorou aí 3 temporadas quase inteiras para a gente ter isso aí. No máximo, a gente tinha alguma coisa da Kai Wynn chamando ele de emissário e tal, que ele sempre nunca gostou muito, mas só agora que a gente realmente está tendo um episódio que fala sobre isso. Castanha, você acha que demorou muito para aparecer ou acabou sendo assim no momento certo, digamos? Sob uma perspectiva de uma série moderna, demorou milênios para aparecer, porque você para pensar, é uma coisa nuclear a série, é uma coisa bem explorada no piloto e andou dormente e seria recuperada, seria revisitada anualmente a partir deste Destiny até o final da série. Eu gosto do episódio, acho que tem 2 vertentes aí do gostar. Eu acho que é importante para a série, apesar do atraso, e talvez naquela época fosse possível nesse sentido, é que até aqui você tinha o uso do título Emissary, era meio que obrigatório para um bajoriano, para a maioria dos bajorianos se referia ao Sisko, mas não tinha muito significado pessoal para ele. É mais do que isso, não havia sido examinado após o piloto. Mesmo ele tendo interagido com a Opaka lá no Battle Lines e tal, não havia sido reexaminado. E aqui a gente tem o Odo falando com ele, aquela coisa do outsider, da perspectiva de fora, sobre o documentário sobre a humanidade, falando do Sisko, que ele sempre quis, com um certo jeitinho, sem muito querendo, se afastar desse título para fazer o trabalho dele, ou seja, até ali ele estava agindo mais ou menos como apesar de ter tido a experiência com eles, mas no piloto ainda, 60 episódios atrás, esse episódio 60, ele basicamente funcionava, ou quereria funcionar como um oficial da Frota Estelar padrão. That's not the agenda I was referring to, Commander. Oh? I was referring to your desire to distance yourself from the title of emissary. It's just an observation, of course. But it's always seemed to me that you've never been comfortable with it. I can't deny that.
E aqui você já percebe, quando o Odo fala com ele, você já vendo o episódio fica assim, opa, tem coisa diferente no ar. E aí a gente tem a examinação também do lado da Kira. Aí você faz o cara chegar a falar da profecia, o cara busca a Kira, dá uma espremida na Kira, você examina a posição da Kira em relação a ser primeiro oficial do ícone religioso dela. Aí depois tem aquela fantástica cena com eles dois na cabine, né? Atuações incríveis ali. Aquela cena que a gente esperava dezenas de episódios e finalmente ela ocorre. E aí você vai fazendo esse 1, 2, 3, 4, 5 desse sub-arco aí dos dois, ou do Sisko, se você quiser pensar nele, né? Ainda tem mais passos até o final. E também eu acho que é um episódio legal porque ele enfatiza a contação de história. É claro que tem a tecnobaboseira, que honestamente parte seria até talvez inevitável, porque a gente está falando claramente de um experimento científico, né? Uma implementação tecnológica científica que tornaria meio inevitável ter a tal da tecnobaboseira, mas a gente é gostosa a contação de história porque você tem a premissa e vocês ficam brincando cada fim de ato, né? Porque você para pra pensar, tem um teaser de 5 atos. Então é fim de ato pra Dedéu, aí eles vão dando a cutucadinha gostosinha na profecia pra reenergizar a cada final de ato e eles fazem a coisa legal de fazer, claro que tem metáforas aí, interpretações, mas eles fazem a coisa legal, a coisa correta no meu modo de ver, de ao final do episódio preservar a profecia, entendeu? Isso eu acho bem bacana, entendeu? Então é um episódio que eu acho importante pro Sisko, no papel dele como emissário, e eu acho que em termos de contação de história, eu sempre gostei muito desse episódio, sempre achei super legal, e tem outros temperinhos, tem cientista cardassiano, tem Ordem Obsidiana de novo, tem o uso bobo aí do tratado que a gente criticou no episódio do Life Support, mas pelo menos é usado de alguma maneira aqui, em termos de continuidade, digo, mas de modo geral é um episódio que eu sempre tive uma simpatia tremenda. Falar de cometa tem tudo a ver com o dia cenário. Cada abertura tem um bendito cometa lá. Então tinha que aparecer um bendito cometa um dia desses. Tem a ver a coisa cíclica, a coisa profecia, meio que um cara que ilumina essas épocas, marca essas épocas de mudança, ou de profecia, ou de desconfiança, de colisão de ciência e espiritualidade, ou religiosidade. Então, acho que tem tudo a ver. Tem sempre episódio que eu sempre tive muita simpatia e revendo agora, desceu bastante bem. Nossa, é raro eu discordar completamente do Castanha. Esse, para mim, é um episódio muito problemático. Eu entendo o que eles estavam tentando fazer, de retomar a mitologia do emissário, que é algo que seria importante no decorrer da série. Mas esse episódio é um queijo suíço, gente. E tem um monte de furos, dezenas de furos. E sim, tem um bom desenvolvimento de personagens, mas, gente, eram 2 cientistas cardassianas que tinham sido acordado ir para a estação. Ah, não, vai vir mais uma. Como assim? Ninguém checa, ninguém faz nada, deixa a menina lá. Põe ela para operar Defiant mais de uma vez. Assim, esse episódio, para mim, em termos de caracterização do Sisko, da Kira e de todo mundo, até do Odo, que eu amo de paixão, é atestado de burrice para todo mundo. Ainda que o Sisko tivesse querendo fazer a política de boa vizinhança ali, fazer o tratado funcionar, o acordo era vir em 2 cardassianas, não 3. A hora que chega a terceira, alguma coisa, no mínimo, tinha que ter sido comentada. Não, é normal, deixa ela entrar aqui, ela vai lá, põe ela pra operar Defiant, tá tranquilo. Meu, não dá pra engolir isso, na minha opinião, tá, gente? Eu acho muito legal que o Castanha consiga ver algumas coisas mais filosóficas por trás, mas eu vejo esse episódio muito, muito manco. Eu me alinho mais ao que o Castanha falou. Eu gosto bastante dele também. Eu acho que ele trata de assuntos há muito tempo necessários que precisavam ser tratados. Veja uma outra coisa aí, Fer, você tem razão aí. Eu não acho esquisito eles não terem falado nada pelo fato de vir uma terceira pessoa, mas acho esquisito qualquer uma delas, mesmo que fosse a primeira ou a segunda ali, operar alguma coisa da Defiant, acho meio esquisito, assim, elas terem uma certa, em aspas, assim, liberdade, vamos dizer. Porque
A gente lembra em episódios passados, no The Maquis, quando tá o Sisko e o Ducati no Runabout, todo o painel do Ducati tá apagado, então o Sisko teve um cuidado de não querer deixar o Ducati ver os controles e tal, muito embora depois ele vê que não serviu de nada, porque o Ducati tinha conhecimento de toda aquela tecnologia ali. Mas enfim, isso realmente, largar na mão delas ali, mas talvez a gente possa assumir que da mesma forma que o Sisko fez isso com o Ducati lá, elas tivessem alguma coisa limitada. E aí o fato de ter tido a sabotagem e tal, é porque ela era da Ordem Obsidiana e não era porque estava tudo liberado ali. Ela alguma coisa fez ali por trás. Mas, enfim, isso acontece porque precisava disso para funcionar ali o roteiro de acabar estragando ali o que eles queriam e o cometa se partir em 3, que na realidade era o que a profecia falava, não das Cardassianas. Mas eu acho que tem uma grande importância esse episódio aí, que é assim, é o pontapé inicial de verdade, agora que a gente vê o Sisko dando os primeiros passos para abraçar o papel do emissário, e aí depois a gente fala com mais detalhe disso, mas também com relação a Kira, de que ela tá aí nesses 3 anos trabalhando com o Sisko, o cara é o emissário, o líder religioso dela ali, muito embora ele nunca tenha assumido esse papel, e o quão difícil isso é para ela, e ela tenta fazer de uma forma não transparecer isso. And don't you believe that Commander Sisko is the emissary? Vedic, you have to understand my position here. Commander Sisko is my superior officer. I have to deal with him on that basis first. So you do believe he is the emissary? You just don't want him to know that. I understand. You want him to know that he can count on you as an officer under his command. You want to keep your work and your faith separate. Yes, and for 3 years now, I have. I'm afraid that's no longer possible. The prophets have chosen you to help the emissary. E aí agora, essa relação dos dois vai mudar, porque vai ficar aberto isso daí. Agora se tornou público para o Sisko isso. Então, eu acho que isso tem um desenvolvimento de personagem grande nesse sentido. Só para deixar claro para o pessoal que está ouvindo, assim, como é que eu observo o episódio, que normalmente que eu faço. A Mari falou algo muito legal agora, que é não, isso precisava acontecer para eles chegarem naquele ponto. Isso normalmente é o que eu falo. A gente está vendo a mão do roteirista no episódio. Ele não está fluindo de uma maneira orgânica dentro da lógica do universo. E eu concordo com vocês que ele tem coisas que são muito importantes para o universo da série. Mas o meu modo de avaliar, tá, gente, o fato de um episódio, na minha opinião, ruim, trazer algo que é importante para o resto da série, não redime o episódio. Mas aí é o outro que é o chato, né? Como você não gosta dessa parte do episódio, aí obviamente que acaba meio que ficando talvez forçado para você. Exatamente. Isso daí, né? Mas assim, eu vejo por outro lado, eu acho que é legal que no início o Vedek Yarka traz uma visão da profecia, uma interpretação da profecia, e fica aquela discussão de que o Sisko, dele acreditar ou não, dele fazer o papel do emissário e proteger Bajor, e no fim, ele, em todos os momentos, ele escolhe sempre o lado da ciência, o lado lógico, o lado que ele teria que, a maneira como ele agiria sendo um comandante da Frota Estelar. A Dax cutuca ele ali, e aí ele vai agindo dessa forma. E no fim, a profecia se realiza, e ela se realiza exatamente porque o Sisko agiu dessa forma. Porque se naquele momento ele tivesse já no seu papel de emissário, talvez ele tivesse tomado outras decisões, e aí o resultado teria sido completamente diferente. A profecia nem teria sido realizada, ou de repente teria, porque digamos que a gente acredita que realmente o Tracor teve uma visão do orbe que foi jogada pelos profetas, pelos alienígenas ali da fenda espacial. Então, quer dizer, eram coisas que tinham acontecido realmente. O cara interpretou, colocou ali na profecia de uma maneira que era o entendimento dele, das coisas que ele viu de 3.000 anos atrás. A tecnologia era muito diferente para ele entender o que era isso que eles estavam querendo fazer agora, de fazer a comunicação do quadrante alfa para o quadrante gama e tal. Então,
eu acho legal que acontece pelo lado da ciência e não pela maneira como o Vedek Yarka estava visualizando aquilo, porque ele estava olhando só de um lado, e que é algo que o próprio Odo coloca, que eu acho legal naquela conversa com o Sisko. Ele fala, não, você está tendo uma visão aí porque você precisa que funcione as coisas de como você age. Você está agindo como um oficial da frota, então você está vendo isso por esse lado. Você tem uma agenda de como que você está agindo. E o Yarka também estava agindo com uma agenda. Então, eu gosto da história por conta disso, apesar de uma ou outra coisinha que realmente você vê que eles fizeram para justificar a história. Eu acho que tinha que ser alguma coisa em termos de ter esse encontro aí do Sisko e Akira nesse assunto. Eu acho que teria que ser uma coisa grande, teria que ser uma coisa que fosse importante para Bajor, que tivesse alguma relação com os profetas e fosse uma coisa grande. Então, com essa profecia de um problema que pode acontecer, uma coisa grave, coisa bem fim do mundo, o wormhole fechar, deixa os dois naquela situação de, eu vou ter que falar aqui, né? O negócio, né, não dá para me esconder aqui. Então, eu acho que a trama do episódio faz bem esse papel. Acho que faz um plano de fundo legal. O Sisko não tem como se esconder mais, ele tem que tomar decisões. Sobre que base ele vai tomar essas decisões. E a Kira, inevitavelmente, ela dá aquele mole, aí o Sisko fala, não, na ponte você não vai falar não. Aí começa a conversa. Então, eu acho bem posto, eu acho. Eu acho que faz muito mais sentido do que os dois caírem num planeta, não terem nada o que falar, começarem a falar disso, entendeu? Eu acho que ter essa coisa urgente aí dessa profecia, profecia, mas eu acho que é bem razoável eles não terem para onde fugir, terem que se confrontar de alguma maneira. Então eu acho que faz bastante sentido a história, né? E eu acho importante examinar esse papel dele aqui. Talvez não tenha aquela nobreza artística toda do salto da fé, ou seja, fica meio naquela coisa fechada de que você tem os dois lados da moeda, você não tem o salto da fé, que você pode explicar em termos meramente científicos porque os profetas são quadridimensionais sim, e eles conseguem se comunicar com os seres tridimensionais, através das profecias de maneira que é difícil, incompreensível, usando as memórias das pessoas que estão recebendo a mensagem como maneira de comunicação. É uma coisa que é difícil de interpretação, aí dá origem praticamente a comunicação deles é a profecia audiovisual que o cara escreveu ali e provavelmente foram retraduzidas e reinterpretadas ao longo do tempo. Então ele fica com os dois caminhos, mas eu acho bem interessante e marca claramente uma mudança aí no Sisko, né? Porque no episódio seguinte, no Accession, ele vai basicamente brigar para ser o emissário e depois na quinta temporada ele é o emissário mesmo. Eventualmente a minha casa é Bajor e tal, aí vai tudo. Então esse aqui é tipo o limite. Ou vai ou não vai. Entendeu? Aí, a partir daqui, ele... Caramba, gente, esse emissário que eles falam, essa profecia sou eu mesmo. Não tem como ser diferente. Então, por que eu não aceito isso? Eu não vou aguentar eu não vou aguentar Entendeu? não vou aguentar e ter que soltar agora Entendeu? Esse cara sou eu. Eu acho bem interessante. A crítica que eu tenho, o Fernando falou da coisa das Cardassianas, o problema é o acesso a Defiant, é que eles têm um tratado, que a gente pensa na guerra, mas até aí na série existe um tratado federado cardassiano. Então, se o Ministério deu as credenciais para elas, em princípio, elas poderiam trafegar ali. E o console... Sem aviso, o diretor deveria ter evitado. Mas se o cara falasse assim, tem permissão limitada aquele console, aí não vejo problema, entendeu? Tipo, ela não disparou um phaser, não navegou a Defiant, entendeu? Eu acho que é uma bobeada da direção, talvez faltasse um pouquinho do roteiro, mas também eu não vejo como um problema muito sério. O meu problema... não é ela estar no console. Ela estar no console é consequência. Mesmo tendo um tratado, vamos lá, foi negociado e acordado que iriam 2 pessoas de Cardassia para fazer a missão. E aí chega uma terceira. Gente, se foi acordado, tem um tratado... O tratado agora escancarou tudo? A gente falou 2. Vamos pegar com isso 12. eu entendo. Para ter o suspense da terceira Cardassiana, é uma bobeada. Sim. E mas não ela só tá isso. ali, em princípio, não vejo problema. Eu também não
porque eu não vejo Eu que eles vejo. falaram, não, A só cada... iriam duas, só podem vir duas, Se entendeu? ela tem as Era um grupo de credenciais, cientistas, que estavam em trabalhando Não. naquela princípio, eu não coisa. vejo problema. Assim. Não, porque os quartos das duas estavam previamente organizados. Sim, E o mas Cisco aí... fala, quando o Vedek vai lá falar da profecia, ele fala, não estão vindo 3 cardassianos, estão vindo 2. Não, certo, ele Não não é uma coisa sabia. fechada. Eles falaram, olha, vão duas. De repente, resolveram que precisa de mais uma aí. Não é uma coisa assim, não, a federação falou que só podem vir duas, entendeu? Então deixa eu entender. Eu acho meio bobo. Eu Deixa eu percebo entender. que botar o 3 foi um truquezinho. Mas Sim. o fato dela aparecer ali, eu não vejo, não é problema, assim. Eu acho como um problema Tipo em que assim, sentido? não pode. Eu vejo como um problema em que sentido? Temos um acordo com os Estados Unidos. E nesse acordo eu tenho um visto que está dizendo que 2 pessoas estão indo realizar essa função desse acordo diplomático. E aí chega uma terceira. Essa terceira vai entrar nos Estados Unidos? Não vai. Se ela tiver Não o faz documento. sentido. Não, ela pode ter documento, ela não vai ter o visto. O visto acordado para essa missão eram 2 pessoas, não 3, entendeu? E mesmo que, como eu falei, mesmo que eu entendo que o Cisco estava numa vibe de eu tenho que fazer a porra desse tratado funcionar. E ele estava certo. A opinião dele estava certa. Mas ainda assim, você conhece os cardassianos. Podia nem ter sido o Cisco, tá? O Cisco estava lá, deixou ela entrar e tal. Por que o Odo não fez nada? Não tem lógica isso dentro do tudo que foi construído na série até o momento, entendeu? Essa é a minha bronca. E aí, vamos lá, é uma característica do chato aqui, tá, gente? Se tem uma coisa que me tira do episódio, acabou o episódio pra mim, entendeu? Tá, Fernando, como é que o Ducati deu pegadinha no Cisco no quarto dele, então? Aquilo te tirou do episódio? Em Maqui? Eu assisti Maqui tem uns quase 30 anos. Tipo, ele dá bubu nele. Então, Oda e nada ali também foi nada. Mas vamos lá. Sim, me tiraria do episódio. Tudo bem. Mas, olha, uma coisa é Ducati, que supervisionou a construção da estação, que foi o prefeito dela por muito tempo. Ele sabe os meios e as formas de fazer isso. Não, eu estou usando Outra o coisa argumento. Eu estou usando o argumento da calma. autorização, não da capacidade. Entendeu? Mas é autorização, não é capacidade. Sem autorização. Mas para a terceira cardassiana estar na missão, ir na Defiant e sabotar, a única forma disso acontecer era com autorização. Só que isso não foi negociado previamente. E o episódio não responde essa questão. A única coisa que é dito é, olha, agora são 3 cardassianos. Mas ninguém, nem o Cisco, nem a Kira, nem o Odo, ninguém questiona. Peraí, nós negociamos 2, por que tá vindo terceira? Ninguém. Seria a mesma coisa. Não era uma negociação de quantas pessoas viriam. Eram as pessoas que estavam trabalhando naquele projeto, entendeu? E aí, primeiramente, iriam 2. E depois eles falaram, a gente precisa que ela vá também, entendeu? Ela não iria inicialmente, mas ela vai também, ela faz parte do projeto. Vamos lá. Qual é a primeira cena do episódio? Eles se preparando para receber as 2. Receber as 2. Não 3. Não, é que vai vir mais gente, a gente não sabe se é mais 1, mais 2, mais 3. Todo o setup da cena inicial do episódio esse é o primeiro esforço de colaboração, estão vindo 2 cientistas cardassianas para fazer isso. Aí elas chegam, aí elas estão lá no quarto e falam, vai chegar mais uma, tá? E é isso. Tá, mas vamos lá, vamos a gente vai ter que concordar que você está sendo chato, Fer. Exato, eu ia falar isso. Eu ia falar isso agora. Sabe por quê? Porque eu não vejo necessariamente a malícia, porque tem o tratado, entendeu? Se eu tipo assim, mas o Cisco botou a mulher lá, caçamba, o cara deu mole, entendeu? Não, Castanha, mas, tipo, eu entendo. Eu não consigo ver, eu só implicaria se eu sentisse isso e eu não sinto. Mas vamos lá, em condições normais de temperatura e pressão, ok. É porque tem o tratado. Eu concordo. E tem o segundo tratado recém-celebrado, entendeu? Calma, então, em princípio, eu não vejo. Eu concordo que tem um tratado. Mas,
se foi agendado e combinado que iriam 2 pessoas, de repente aparecer a terceira, eu não estou dizendo que o Sisko tinha que ter chegado e falado, vai embora, você não vai chegar aqui. Não é isso, mas alguma coisa deveria ter sido feita. Não foi feito absolutamente nada. Porque causa estranheza, entendeu? É a mesma coisa assim, vamos lá. Vou fazer um churrasco aqui na minha casa. Quem vai vir? A Mari e o Castanha. E aí vem a Mari, o Castanha, o pedreiro da esquina. Peraí, por que o pedreiro da esquina tá entrando aqui na minha casa? Ah, não, é que todo mundo é sociável, não sei o quê. Não, eu até posso recebê-lo, dar uma carninha para ele, mas, cara, por que ele tá entrando na minha casa? Eu tenho que entender isso. E no episódio, isso não causa estranheza nenhuma. Mas se pra fosse quê? Salvador, terceira pessoa chegando no churrasco, te causaria estranheza? Se eu não convidei, sim. A gente conversa e vai falar, como é que você tá aqui? Quem te convidou? Ah, o Castanha e a pediu. Mariana. Ah, ótimo! Sabe o que vai acontecer agora, Salvador? Vai faltar comida. Porque eu fiz um churrasco pra Coitado 3. de Salvador. Salvador entrando de penetra no churrasco do Fernando. Mas, tá vendo? Olha, eu planejei um churrasco para 3. Você trouxe mais comida? Não. Sinto muito, todo mundo vai ficar com fome. Ah, mas eles têm replicador, então ninguém fica com fome. Mas vamos lá. Vamos para as coisas que vocês gostam do episódio, tá certo? É como a Mari falou, vamos concordar que eu sou o Sato. Não, vamos concordar que eu sou o Sato. Eu não estou discordando de vocês, tá certo? Eu sempre acho que você assistir alguma coisa tem uma influência das suas experiências e da forma que você encara os conteúdos que diferenciam as pessoas. Salvador e eu já ficamos 2 horas discutindo sobre Star Trek Beyond. Exatamente pelo mesmo motivo. Eu falando, isso aqui não faz sentido dentro da lógica do universo. E o Salvador falando, não, mas em termos de personagens foi uma evolução, não sei o que, entendeu? Não vamos transformar isso nessa discussão por 2 horas, né? Das coisas que o Castanha falou anteriormente, então é legal o negócio do Sisko começar a olhar para o papel do emissário, que até então ele evitava. E aí é legal que ele começa a ler as profecias e fala, nossa, mas né, ele fala para Dax, você viu, tem centenas de profecias com o emissário e várias delas já aconteceram. E aí é legal que no final do episódio, quando ele está conversando com o Vedek Yarka, o Yarka fala, não, então, a 4ª profecia do Tracor, aí ele fala assim, é sobre mim? Aí o Yarka fala, é sobre o emissário. There are signs that Tracor's 4th prophecy will soon come to pass as well. Don't tell me that has something to do with me. You, Commander? Well, it is a prophecy about the emissary. Tell me about it. Então, assim, tipo, meio que ele falou dele como já pensando que ele é o emissário. Eu gostei disso. Mari, antes da gente entrar nisso, é que eu só lembrei agora, você comentou isso sobre a profecia, que a profecia se concretizou da forma como o pessoal tinha interpretado, né, 3.000 anos atrás, como é que ele interpreta aquilo. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que alguém interpreta 3 pedaços de rocha como 3 serpentes? Nossa, Fernando. Imagina a visão do profeta. O profeta usa as tuas memórias. Então ele deve ter visto basicamente o que ele escreveu. 3 serpentes. Ele viu alguma coisa que ele escreveu. Já me convenceu, Castanha. Já me convenceu. Tem razão. Os profetas usam suas memórias. É só imaginar as visões que nós já presenciamos na série. Isso. Então qualquer visão desses escribas, desses religiosos, eles tiveram uma experiência naquela linha e fizeram aquilo ali. Então ele não sabe quem é o Sisko, entendeu? Ele não sabe fisicamente como é o Sisko. No máximo ele sabe alguém de uma outra terra, alguém de longe, não sei. Só posso me basear pela... Castanha, já me convenceu, você tem razão. Os profetas se comunicam com as memórias da pessoa. Ok, argumento derrubado e enterrado. Vai em frente, Mário. Né? Porque ele fala que eram as visões que ele teve ao teu encontro com o orbe. E a gente sabe que o orbe nunca é uma coisa direta. Ele mostra coisas que a pessoa acaba tendo que interpretar aquilo ali que ele está vendo. E aí o que eu falei de ser 3.000 anos antes o cara viu uma coisa que ele pode não ter entendido exatamente. E aí ele transporta
aquilo por uma forma de profecia e que aí a coisa vai invariavelmente mudando. É até interessante isso. É que eu entendi a sua fala, literalmente. Então, eu fiquei imaginando o cara vendo a fenda espacial, vendo raios, seria uma espada. E aí ele vê 3 pedras. Eu tinha interpretado dessa forma, literalmente, quando você falou. Mas o Castanha tá certíssimo. Não é assim que os profetas mostram as coisas. Mostram as coisas, exatamente. Eu gosto bastante do final, que ele fala, o emissário vai enfrentar... É claro que não é muito original, mas eu acho legal que no final da série ele acaba no julgamento de fogo de uma maneira ou de outra. Né? E você tem que escolher. Ou seja, é o básico do básico dessas criaturas emissárias e tal, do herói que no final... Mas acho legal eles terem pontuado isso e terem usado no final. Eu acho legal. Castanha. Sim. Quando o Aira assume como showrunner? Informalmente, eu acho que é no DG Radar ou no The Search. E formalmente, eu acho que é no The Dicecast. Ou seja, informalmente a gente já está começando a ver o dedinho do Aira na série, é isso? Não, mas até antes, né? Foi um desses últimos que a gente gravou. Eu não lembro agora, gente, minha memória é muito ruim, que eu até falei sobre isso. No Life Support, que eles queriam matar o Bareil, e aí o Michael Piller fala, eu não acho isso uma boa ideia, mas aí o Aira e o Ron Moore colocam todos os motivos do porquê e tal, e ele fala assim, não, tudo bem, vai, eu continuo achando que não é uma coisa boa que vocês não deviam fazer isso, mas tudo bem, segue aí. E aí ele fala que ele não leria mais nada. Então ele passa a não ler mais nada e aí passa a ser só mesmo... Life Support foi o quê? 2, 3 episódios atrás? 2 para trás. Pois é, se ele parou de ler, então, realmente, agora ele está começando a sentir o dedinho do Aira. Ele está começando a criar a mitologia que ele acha correta para a série. Sim. Não, mas o razoável é... o Gerradar pra frente, eu acho. É porque a pessoa vai recebendo aquilo ali e acaba lendo menos e tal. Cada dia menos. É progressivo. E no começo é que nem o Gene Roddenberry lendo o roteiro de Star Trek 2. Eu não tenho mais input sobre isso, mas eu odiei, não sei o quê. E se você é uma pessoa sã, o que você faz? Olha, eu ficar lendo isso, se eu não for mais o cara que toma as decisões, não vai me fazer bem. Então, deixa eu cuidar daquilo que me faz bem. Que eu acho que foi o que o Michael Piller fez. Não, quando você passa para consultor, você recebe relatórios, você continua recebendo. Aí você pode ler aquilo e dar as notas, se você quiser, mas você não tem mais poder executivo. Entendeu? Mas ao longo do restante da série, quando eles queriam falar com o Michael Piller, eles falavam. Tipo, eu lembro eles queriam no Indecards, eles queriam, a gente quer um cartão de um certo jogador que tem essas características tais, que eu não vou lembrar exatamente quais eram. Aí ele fala, não, tem que ser esse aqui que é o certo. Aí, por exemplo, isso. Mas aí você tem que chamar o cara. Mas aí deixa de ser um consultor executivo, que é o cara que ajudou a criar a série, para passar a ser um consultor especialista em beisebol. Tudo bem que o Michael Piller pode ser os dois. Eu lembro que ele falou, quando saiu a Dax, o Michael Piller falou algumas coisas. Eu não sei até que ponto eles foram perguntar lá. Eu lembro de entrevista na época. Ou seja, eles continuaram tendo acesso a ele, só que ele já não tinha mais poder nenhum. Cara, eu nem sei se ele continuou com o escritório lá na Paramount e tal, aí eu teria que pesquisar. Nessa época de... Entendeu? Se ele ainda tinha algum contrato com a Paramount, né? Tinha. Provavelmente tinha. Nessa época de Deep, terceira temporada, Voyager estava rolando, né? Tava começando. Teria a segunda de Voyager. Sim. E não só isso, depois, para Paramount, ele ainda escreveu o roteiro de Insurrection e ele desenvolveu aquela série Legend. Mas aí foi... Não, mas foi pra Paramount. Praticamente junto com Voyager. Foi? Foi primeira temporada de Voyager. Mas agora, nesse momento, desse episódio, ele tinha o escritório lá ainda, certeza. Não, eu tô falando assim, até o final da série, entendeu? Eu não sei até que ponto ele ficou. Mas, de qualquer maneira, ele saiu, foi tudo na boa, ele cumpriu o que ele prometeu pro Aira, ele ficou disponível para quem quisesse perguntar alguma coisa, mas ele já não tinha poder decisório. Então, virou o Roddenberry para DS9. Não, pera, não. Agora você tá menosprezando o Michael Piller. Ai, meu Deus.
Porque se o Michael Piller tivesse virado de Roddenberry, a gente teria Igreja dos Profetas espalhadas pelos Estados Unidos. Nossa Senhora. Aí, falando, já que citou Life Support aqui, é interessante porque uma das coisas que a gente questionou lá no episódio era qual seria o benefício dos cardassianos em assinar esse tratado com Bajor. E aí aqui, por bem ou por mal, é um motivo que a gente vê. É uma colaboração ali e os cardassianos estão tendo e vão ter um benefício. Porque se eles também mandarem naves lá para o Quadrante Gama, eles vão se beneficiar disso daí. Eles acabam se envolvendo com as coisas que estão no entorno aí do uso do buraco de minhoca, que é uma coisa importantíssima. Sempre foi colocado que quem controla o buraco de minhoca tem um grande poder ali nessa região do quadrante alfa. Então, é algo que eles se envolvem que mostra ser importante. Então, é legal que, apesar das falhas que a gente apontou em Life Support, eu acho que aqui eles colocam alguma coisa que beneficia o episódio, de certa forma. É uma infraestrutura para exploração, eu imagino. Então, no fundo, eles estão cuidando dos cidadãos cardassianos que eventualmente atravessem ali a fenda para alguma possibilidade de exploração, de mineração, pesquisa, etc, etc. Eu acho que faz sentido. Naquele episódio eu falei que teria que ser um benefício bem claro. Então eu imagino que esse benefício é uma infraestrutura para ter esse benefício bem claro que eu mencionei lá. Então faz sentido, acho que é ajeitadinha. O tratado é meio esquisito, mas pelo menos eu acho que faz sentido, assim, como infraestrutura faz sentido. Mas tem uma coisa, até aqui ficava sempre claro que não dava para transmitir diretamente do quadrante gama para a estação. Isso era mais ou menos claro, vocês lembram disso? Que tinha que ir com a nave, por exemplo. Eles falarem alguma coisa específica disso. Mas ao mesmo tempo, tipo, ele lá no quadrante gama com problemas, eles mandaram a mensagem através da fenda espacial e a mensagem chegou sem passar nenhuma nave por lá. Alguém, acho que não. Acho que tinha que ir uma nave para lá. Porque no Gerradar a nave Gerradar apareceu na estação. Uhum. A mensagem não chegou do Cisco e companhia. Eles foram porque o Gerradar estava na estação. Eu não sei se isso é perfeito, não, mas é razoável, eu acho. Não está vindo aqui à mente alguma falha muito grande nesse sentido, não. É razoável. Eu só acho extremamente irônico que esse relé de comunicações foi possível graças a essa parceria de Bajor com os cardassianos e ele vai ser destruído lá no A Call to Arms em consequência das ações de um cardassiano. Eu acho irônico isso. Não, e mais irônico ainda é que, na realidade, quando a Bejar, né, o nome da cardassiana, que é da Ordem Obsidiana, ela sabota o negócio e faz o cometa se repartir em 3 pedaços, é por conta dela que acaba acontecendo. Eles têm que passar com o cometa ali, meio protegendo, e aí aquela substância acaba saindo um pouco, tal, e a Ordem Obsidiana não queria isso. Eles queriam, na realidade, eles já tinham todo um plano ali que já estava rolando para destruir o Dominion. Mas a gente pode interpretar que talvez o objetivo dela não fosse destruir o buraco de minhoca, nem nada tal, né? Era mais realmente sabotar o tratado. Né? Não, o objetivo dela era esse. Era o tratado não dar certo, porque a Ordem Obsidiana não gostava do tratado. É isso aí. Isso até, se não me engano, é dito no episódio. Sim. Agora, Mari, você vai falar alguma coisa sobre o romance tórrido do O'Brien? Podemos falar. Eu ia falar outra coisa primeiro, mas podemos falar sobre isso. Não, você manda, você é a chefe. Não, pode, segue aí. É aquela coisa tracker, né? Que beira meio que o sitcom tracker, né? Que você tem o choque de culturas diferentes, você fica bicando com uma, bicando com a outra, aí a garota acha que você já quer ter prole com ela, aquela coisa meio tola. Eu até acho que no final ela tenta dar uma arredondada quando se despede, tipo assim, não, tudo bem, foi conflito cultural, mas eu te achei legal. Aí dá um beijinho no O'Brien. Que faltava uma continuidade, né? Tipo, me amarro numa cardassiana,
ou talvez não. Eu acho que faltou Não, uma frasezinha ali para comentar, né, essa situação do chefe ter esse problema com os cardassianos, de chamar de cara de colher. Faltou talvez isso aí. Porque quando ele fala, você é um pedaço de mau caminho, você não consegue captar se ele está sendo só polido, se ele está sendo irônico. Então acho que aí faltou um pouco. Mas é aquela coisa boba tracker de sitcom. Devia estar com a minutagem ali baixa e puseram isso para ajeitar e alguma coisa para eles fazerem enquanto trabalhando juntos, né? E curiosamente com o O'Brien, que é quem mais que é o homem casado, né? Não, é um homem casado e de experiências pretéritas é o mais que teria uma rejeição aos cardassianos. Eu acho que podiam ter dado uma caprichada nisso por conta disso. Mas quando ele fala assim, eu em nenhum momento eu me senti atraído por você, ele fala isso. Aí depois ele tenta consertar. Não, você é uma mulher atraente essa frase, e tal. Talvez, mas eu acho que essa frase mostra bem, ele nunca olhou com talvez essa frase aí seja uma boa, sim. I assure you, I'm quite fertile. I could provide you with many healthy children, if that's your concern, but quite frankly, I think you're getting a little ahead of yourself. Children? What are you talking about? I already have a child. And a wife. You're married? Yes, happily. Then why have you been leading me to believe that you wanted me? I haven't. All we've done since we've met is argue. I took your overt irritability toward me as a signal that you wish to pursue some physical relationship. Of course. Well, that's how Cardassians do things. Oh my. I'm afraid this is a case of cross-cultural misunderstanding. I think so. I'm not remotely interested in you. That's not what I meant. No, you are very attractive, and I'm flattered, of course. Please, Mr. O'Brien, there's no need to continue. Nesse contexto do sitcom. Porque lembra que quando ele trabalhou lá em The Hands of the Prophets com a Bajoriana que meio que dá em cima dele ali e tal, você vê que ele tinha uma certa atração. E ela era bajoriana. Agora essa que é cardassiana, você vê que ele tinha zero mesmo. Então acho que mostra aquela coisa dele que ele não gosta de. Você até deu uma melhorada nessa parte pra mim, então. Uma melhorada. Mas tem uma parte que eles estão consertando que eu achei, aquela coisa que o Alexandre falava, que eles usam aquela pintura, vou chamar de pintura, no corredor para tentar, com a perspectiva forçada, fazer a ilusão do corredor longo, corredor infinito. Aqui tá muito estranho, numa determinada cena. Tá quase parecendo que é uma comporta de ar, entendeu? Tá muito feio. O diretor deu uma bobeada danada no corredor, né? E tá meio aquela tomada de porta-mala, já tá dentro do tomada de refrigerador, a câmera tá dentro ali do que eles estão trabalhando, aí fica focalizando direto ali o corredor. Então acho que ali seu Les Landau deu uma bobeada ali boa. Foi pouca não. Achei bobeou. Mas, assim, ainda dessa história, eu acho legal porque a gente, até então, só tinha visto os cardassianos, assim, pela visão dos homens que são militares, muito focado no Ducati, e a gente tem ali o Garak, que é o espião ex-Ordem Obsidiana. Agora ali não, a gente vê as cientistas, é uma coisa mais mundana ali, ela confundir aquela questão do choque cultural aí, dessas diferenças e tal, e ela acha que ele está interessado nela, é uma coisa ali mais assim... Faltou o Google, né? Faltou o Google, Mas assim, aí você vê que ela é uma cientista, então é uma pessoa muito focada naquilo que ela faz e tal, e esqueceu de ler um pouco sobre outras culturas, de repente. Não faltou o Google, faltou bom senso, pelo amor de Deus. Mas eu acho muito engraçado a hora que ela fala pra ele, não, mas eu te garanto que eu sou fértil, né? Aí ele, pum, bate a cabeça no coisa ali. De onde que ela tirou aquilo, né? Mas é porque os cardassianos, para eles, é super importante a família e ter um monte de filho. Né? Não, pareceu um pouco conceito antigo de Vulcano. Olha, só vai ter relação no Ponfar, tá? Que é a época de reprodução.
Mas assim, eu vejo essa como uma historinha assim, bem light, não me traz estranheza, não é uma coisa esquisita nem nada. Eu acho que colocaram ali realmente para aumentar a minutagem, precisava completar e colocaram um pouquinho ali assim. Mas eu acho legal que traz algumas informações ali sobre os cardassianos e o lance também, que aí não é sobre essa história em si, mas é sobre as cientistas ali, que ela coloca que as mulheres é que dominam a ciência. Então começa a colocar outras informações. Isso é legal, mas aquilo que você falou não é totalmente verdadeiro, né? Porque se você pegar na terceira temporada, você tem mulheres na Ordem Obsidiana, tem Helena Guimore, você tem aquela do Defiant, que eu não vou lembrar o nome, e você tem aqui 3 mulheres da Ordem. Então também tem essa diversidade aí. Não, uma só delas é da Ordem. Não, aquela do Defiant não era da Ordem? Era? Ah, sim, não, da Defiant era da Ordem. E a Helena Guimore, como é que é o nome dela? Iliana Guimore. Iliana Guimore também, né? Que ela aceitou a missão. E eu vejo que essas cientistas, elas seriam simpáticas aí ao governo do... Talvez aquele separatista da Latiman Lenk, aqueles revolucionários, talvez elas fossem simpáticas a ela e seriam simpáticos também ao Conselho de Etapa. Então, fora da Ordem, fora do comando central, da parte militar mesmo. Então, isso eu também achei legal. Não, mas não é que não tem mulher, entendeu? Assim, eles falam que as mulheres dominam a parte da ciência. Ou seja, os homens achei interessante, curioso. Não são muito ali. Mas realmente, na Ordem Obsidiana você tem mulheres e homens. E agora os militares não. Os militares é mais o mundo masculino mesmo. Eu não entendi isso, Mário. Eu entendi algo melhor ainda. As mulheres dominam o mundo da engenharia. Interessante. Porque ela não fala ciência, ela fala de fazer as coisas. Então, para mim, assim, quando eu assisti, pelo menos reassisti ontem, ficou claro assim do tipo, olha, homem não conserta as coisas, não faz funcionar nada, isso aqui é trabalho de mulher, entendeu? Mulher não fica pilotando fogão e lavando roupa, não. Nós vamos instalar o chuveiro, nós vamos trocar a telha que tá dando goteira. E alguma coisa que a gente já começou a falar um pouco, né? A gente pode aprofundar um pouco mais com relação à visão da Kira em relação ao Sisko como emissário e o quanto ela guardou para ela nesses 3 anos. Não me estranha isso, mas eu entendo que algumas pessoas possam falar, pô, mas em nenhum momento a gente viu a Kira dando a entender que tinha dificuldade em trabalhar com o Sisko porque ele é o emissário, e aí de repente isso surgiu do nada. Isso causou estranheza para vocês, Fer? Sim, muita. Não porque ela tinha dificuldade de trabalhar com o Sisko por ele ser o emissário, mas o que ela fala contradiz alguns episódios, particularmente da primeira temporada. Por quê? Em Emissário, o primeiro episódio, né, Emissary, beleza, é o primeiro encontro deles e tal, naquele momento o Sisko não é emissário. Mas a gente tem toda uma temporada que se desenrola e tem atrito entre eles e que em nenhum momento a gente vê essa devoção entre aspas, tá? Da Kira com o Sisko dizendo, ok, se ele tá falando isso, ele deve estar certo porque é o emissário. Então, eu coloco essa revelação como um certo retcon. Eu acho que seria mais efetivo para a série se, a partir da concretização da profecia, ela o aceitasse como emissário. Mas ela meio que fala assim, talvez ela não tivesse tanto pensado a respeito exatamente pelo fato de que ela precisava poder trabalhar com ele e exercer a função dela de primeira oficial, porque você vê que, não sei se é ela mesmo falando com o Sisko ou com o Yarka, eu acho que quando com o Yarka mesmo que ele questiona, não, mas você nunca ouviu o comissário? Ela fala, não, eu acho que eu sempre vi, mas eu guardei isso para mim exatamente por isso, entendeu? Porque ela tinha uma necessidade de poder executar o papel bem dela ali. So you think I should call this mission off? Look at what's happened already. The river has returned to Janir, the 3 vipers, now the Sword of Stars, each of them predicted by Tricor's prophecy. And then there's you. The
You're here. You have a decision to make, just like in the prophecy. Do you really believe that I'm the emissary? I guess I always have. I never wanted to admit it to myself. It's hard to work for someone who's a religious icon. E acho que também tinha uma coisa de, pelo fato do Sisko não agir como emissário nunca, eu acho que isso facilitou para Kira, até esse momento, em lidar com isso. O que você acha, Castanho? Numa série moderna, isso deveria ter sido falado bem antes, porque é uma questão de coerência, que se está no piloto, isso era para ser desenvolvido antes. Mas eu imagino que é uma coisa que ela entubou para fazer o melhor funcionamento profissional ali da coisa, percebendo também que o Sisko nunca se mostrou confortável, além daquele básico ali de ser chamado de emissário, não ser chamado, levando ali um dia após o outro. Eu consigo aceitar ou entender isso, mas a gente mais no sentido de que isso é uma série já com uma certa idade, isso demorou muito para vir para frente. Mas nesses termos eu consigo entender bastante bem. Eu acho que a explicação dela é bastante boa, do cara, eu acho que eu sempre acreditei, mas eu nunca deixei transparecer. Às vezes a pessoa, em certos relacionamentos, ela ou coloca um superior, um colega de trabalho, alguém hierarquicamente acima dela, de uma maneira para aquilo ali funcionar, talvez até uma atração física, a pessoa entuba, uma admiração, algum outro tipo de, às vezes uma coisa pessoal que é ruim, mas não deveria afetar aquilo ali, você eticamente coloca de lado. Eu consigo entender essa explicação que ela deu. Eu acho que a Naná vende muito bem, acho que nesse episódio ela está muito bem, está escandalosamente bonita, tem umas paradas que ela faz. Eu acho que naquela cena com o Vedek, que ela para assim de perfil, tá demais, estonteante, tá muito bonita. E tá bem focada, e tá fazendo as coisas direitinho. E aquela cena também ali na cabine, ali, eu acho que não é ideal se a gente vê pelas lentes da TV moderna. A TV moderna já de alguns anos para cá não é o ideal em termos de organização, mas eu acho que é bom bastante. Eu acho que os atores vendem muito bem, assim, melhor até do que eu me lembrava. Pegam o negócio, mastigam e fazem o negócio funcionar. Eu gosto muito. E duas coisas, existe uma progressividade daqui para frente nesse papel do emissário, na evolução. E isso não é bem sabido, mas ocorreu que o René Chevalier reescreveu muitos desses episódios. Então eles têm uma carinha legal, eu acho que tem um cuidado com os personagens ao longo desses episódios todos, do Accession, do Rapture, e daí vai. E eu acho que foi benéfico, que é uma parte da série que eu gosto a beça e que eu acho que teria, de certa maneira, até esquecida, se parar para pensar que na temporada que vem não tem um episódio sequer da Kaiowin. E eu acho que foi importante ele principalmente manter essa parte da série viva. É claro, com permissão do Arabella, é claro. O Ara falou, não, seria não. Mas o Ara permitiu, assim, e eu acho episódio que eu tenho um carinho, de modo geral, né? Episódio que eu tenho um carinho muito grande, entendeu? Apesar de ser herege, de ser ateu, essa coisa, a espiritualidade é claro que fascina, não precisaria de religião, mas a coisa da religiosidade e tal, eu só acho que às vezes falta aquele salto da fé, o salto para o desconhecido, né? Porque aqui a gente está um pouquinho cartas marcadas, que a gente tem as explicações científicas do que está acontecendo, meio naquela linha dos deuses eram astronautas, será que seriam aqueles, a gente sabe que eles são seres quadridimensionais, está estabelecido isso na série, então às vezes falta um pouquinho nesse sentido, mas a espiritualização do Sisko eu acho muito legal, a forma que ele eventualmente vai abraçando cada vez mais a cultura bajoriana, esse tema de desenvolvimento do personagem Sisko em si é muito legal, e ele diz, não, e eventualmente ele toma uma decisão que não, esse cara aqui não vai ferir Bajor nunca mais. E isso que ele dá a vida, né? Entre aspas, né? Não vamos dar spoiler por conta disso. Eu acho que isso que faz muito sentido para mim. Você vê uma linha, você pode não gostar, pode desgostar, pode achar simples, pode achar complicada, mas é inegável que existe uma linha ali. Você vê os episódios, o subconjunto em sequência, você vê uma progressão. Ou seja, a pessoa pegou o anterior para ver, estamos aqui, o que a gente faz com isso agora? Talvez é mais se basear no que passou e partir para frente do que uma coisa pré-planejada, mas a gente percebe isso, essa linha de desenvolvimento, e eu acho que é bem legal, assim, eu curto.
mais uma ceninha ali que nem é rápida, não tem muita coisa assim, mas o Quark, eu acho engraçado que, de novo, eles avisando o Quark que o Quark não pode fazer coisa errada. A hora que o Quark fala que vai pegar mais uma loja, porque ele está vislumbrando que vão vir muitos cardassianos, e ele vai vender um monte de canar, e não sei o quê, e ele fala, não, aí, mas se de repente os cardassianos quiserem fazer a briga de vôlei e tal, aí o Odo, não, e aí o Sisko complementa, você não vai escapar dessa não. Ele, não, tá bom, então não vai ter briga de vôlei. Mas assim, é aquela coisa que a gente sempre fala, o Quark querendo fazer as coisas erradas, eles dizendo que vai ter consequência, e no fim não tem a consequência. Mas pelo menos isso daí ele não podia fazer, né? Não, teve uma consequência. O Morny passou mal. Sim, com o canar. Não, mas eu digo do vôlei. Foi bonitinha essa, eu gostei. Bem escrita. Mari, você sabe o que é vôlei? É aqueles bichinhos, eles mostram qual que é aquele episódio que a Kira e o O'Brien estão atrás desse bicho que estava tudo infestado na... É ratazana. É ratazana. Pode ser. É o Playing God, isso mesmo. Porque é ratazana. Do Arjun e vê a bunda da Kira e do O'Brien, e aí depois a Dax também ali se agacha e tal. É uma ratazana feia pra caramba, uma ratazana gigante. Mas o Morny passando mal com o canar, o Quark sacana, o negócio tá estragado e aí ele não oferece pro coitado do Morny. Total, cara de pau. Melhor que isso, só vou tomar um canar com Damar. Não, essa cena é fabulosa. Essa é icônica, essa cena. Essa é muito boa. E aí, mais uma coisinha que eu queria falar, que é interessante, que aí no final, quando o Yarka fala da quarta profecia do Trakor, na realidade, essa é a profecia que era a original, que era para ser a do episódio. Ia ser uma coisa mais feliz e não sei o quê. Os escritores, eles queriam fazer uma história em que mostrava que a Federação não estava feliz com o papel do Sisko como emissário. Queriam meio que fazer que no final que ele não era emissário. Mas aí Aira e companhia falou, não, meus amigos, vocês não entenderam, ele é o emissário. Isso não vai acontecer. E aí por conta disso, o Moore acaba falando, né? E se for a profecia do desastre e tal? E aí é que... Óbvio, né? Aí que o René Echevarria tem a ideia lá da terceira profecia, que foi o que se apresentou aqui, e que, na realidade, ela foi apresentada como um desastre, mas no fim não era um desastre. Na realidade, teve um final feliz da profecia, foi algo benéfico. E aí eles colocam a quarta profecia com o que os caras tinham pensado antes e que, no fim, acaba sendo usada lá no último episódio. Então, é legal o uso que eles fizeram disso daí. Uma coisa que eu lembrei, que eles usam a Dax como, digamos, a voz mais seca e mais curta e mais direta da razão da parte científica. Quando ele está lendo as profecias, eles usam a Dax. A mentora. E no Rapture, quando está tendo aquela antológica discussão, quando o Sisko está em coma para ser operado, ela fala que... Aí tem aquela coisa, não vou falar, vai chegar a hora, eles usam a Dax no mesmo sentido, ela leva 2 porradas do Worf da Kira, ela não fica com cara de bumbum, e eu lembrei disso agora, né? Você vê que você usa personagem basicamente com o mesmo fim, que a característica da personagem é essa. Não é nem ruim, né? É o que a personagem é uma cientista. Né? Uma cientista da frota, né? Então... ela tem esse papel, né, de colocar o Sisko no prumo ali. Mas muito bem, então. Fechamos aqui Destiny. Notas. As notas. Sim. Fer, que nota que você dá para Destiny? Episódio extremamente problemático. Ele pode ser importante para a continuidade da série, mas eu me mantenho fiel aos meus princípios e vou julgar o episódio por ele só e dou uma nota 1 de 4. Okay. E você, Castanha? Eu gosto da beça. Eu só não dou mais porque tem alguns problemas. Eu acho que a profecia ela se mantém muito constante. Ninguém reinterpreta ela de uma maneira mais... antecipa a coisa. Né? E acaba sendo um pouquinho expositiva no final. Também a Kira interpretar para nós o que aconteceu também, eu acho que elimina ali um pouco do valor artístico no final. Apesar de ter
daria para alinhavar ali mesmo, sem grandes comentários, mas foi a opção. Eu fico com 3,5, é um episódio que eu gosto bastante. Ainda gosto. Eu também gosto bastante, mas eu dou 3 estrelas. Acho que não é um episódio que se fale, nossa, que episódio lindo, maravilhoso. Acho que 3, pelo valor que ele tem pela série, pelo desenvolvimento do Sisko como no seu papel de emissário, da Kira. Então, acho que 3 está de bom tamanho. Muito bem. Então, Castanha, Fer, muito obrigada pelo bate-papo. Sempre muito bom estar aqui juntos conversando sobre os episódios de Deep Space Nine. Valeu, gente. É legal conversar, mas, nossa, tô sentindo arrasado, mano. Por quê? Porque você deu 1 e a gente deu 3 e 3,5? Eu não sei se a gente tá no mesmo clima, assim, a gente precisa discutir a relação. Mas eu também tive Eu sou fértil, eu sou bastante fértil. Eu acho. Eu lembro. Seus meninos ainda sabem nadar, Castanha? Sim, eles nadam ainda. Assim eu suponho, né? Eu posso, se eu fizer exame, me decepcionar, mas sei lá. Eu lembro que eu fiquei traumatizada com o Dramatis Persona, e que eu dei um notão e todo mundo deu nota baixa. Eu falei, nossa senhora, eu sempre gostei desse episódio e tal. Eu vou sentir isso em Crossfire. Não, mas eu gosto dele como episódio, ele é excelente. Mas você não vai dar 4 estrelas. Não, 4 estrelas provavelmente não. Mas muito bem, eu gostaria de agradecer você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixe de comentar lá na página do Trek Brasilis, no nosso canal do YouTube, que a gente está sempre ali esperando para saber o que vocês acharam do episódio, das nossas opiniões. Não deixe de assinar também lá o canal no YouTube. Gente, tem um negócio que eu não falei. Diga. A que faz a paquera do O'Brien, Cardassiana, que eu esqueci o nome já, é a Tracy Scoggins. O pessoal sci-fi conhece. Ela fez Babylon 5. O pessoal sci-fi conhece como a Capitã Elizabeth Lockley, de Babylon 5, ali da 5ª temporada de um telefilme. E também o pessoal, também de gênero, série de gênero, conhece daquelas aventuras do Lois and Clark. Ela fazia a Cat Grant daquela série. Bem pirona e tal. Entre outros créditos, né? O pessoal de Trek ou não, entendeu? Bonitona e tal. Não, isso explica porque... Jeitão de modelo e tal. Porque que a única coisa que eu reparei nela foram os olhos. Porque eu reconhecia de outras séries. Já esqueci de falar isso da Tracy Scoggins. Meio que tinha que falar. Pessoal sci-fi e tal. Isso aí. Então fechamos Destiny. Nos vemos daqui 15 dias. Até mais.